Olá, pessoal, tudo bem? Então, essa aula vai ser uma aula gravada, né? Em função da dificuldade de acesso que a gente teve na semana passada. Eu tive, né, na semana passada. E, em função disso, a gente ficou aí um pouco atrasado para o início dessa disciplina de cartografia e geoprocessamento. Eu até comecei a apresentação da disciplina online, mas não consegui finalizar porque faltou internet, interrompeu, né? E a gravação também ficou interrompida. Então, por isso, eu decidi fazer essa gravação aqui agora, né, com o material tudo já preparado certinho, que ficaria mais fácil, né? Como é a introdução da disciplina, assim, considerando também a participação de vocês, né, baixa a participação de vocês, então não tem problema de ser uma aula gravada, tá bom? Bom, então a disciplina se chama Cartografia e Geoprocessamento. Eu até expliquei no início da aula, na primeira aula, que essa disciplina é uma disciplina nova, né? A gente teve reformulação do nosso projeto pedagógico, né, do curso, o PPC, em 2020, e a disciplina se chamava Cartografia e Topografia e Geoprocessamento. Quando essa disciplina de topografia e geoprocessamento ela foi criada, ela foi pensada, ela foi direcionada especificamente para um professor de topografia. Nós tínhamos um professor de topografia, a gente tem ainda professor aqui no Instituto, né? Mas nós tínhamos um professor de topografia no curso de meio ambiente. E o professor pediu um afastamento para fazer doutorado, depois voltou. Quando ele volta, ele assumiu muitas turmas do subsequente, do integrado, e acabou que ele ficou sem horário aqui para o subsequente. Considerando a especificidade de trabalhar com topografia, a gente decidiu também que mudar a disciplina para cartografia teria mais assim a cara do curso, né? Não que topografia não tenha relação direta com as questões ambientais, enfim, a parte prática do curso, né? Mas, assim, cartografia e geoprocessamento a gente conseguia mudar melhor para a realidade do que se propõe dentro de um curso técnico em meio ambiente. Então, nesse sentido, a disciplina ela teve essa reformulação. Na verdade, ela manteve uma parte aí se manteve uma parte do geoprocessamento, né, que foi reformulado também, e entrou aí a parte mais aplicada da cartografia, tá bom? Então, eu vou já iniciar a nossa aula aqui com uma projeção de slide, falando um pouco sobre a disciplina, tá bom? Uma disciplina de 60 horas, né? Considerando que no momento presencial a gente teria 2 aulas teóricas e uma aula prática, tá? O próximo semestre, até que a gente consegue, né, considerando o próximo semestre como um semestre já presencial, a gente já consegue, de repente, ali pensar em alguma atividade. Só um pouquinho. Prática, tá? Mas vamos lá. Espera só um pouquinho que eu estou esperando aqui o computador me julgar. Agora sim.
Bom, então a gente tem aqui a cartografia de geoprocessamento, no letivo 2021.1, tá? Eu coloquei aqui nesse primeiro slide já a ementa da disciplina, para que vocês tenham uma noção sobre as abordagens. A gente vai falar sobre a introdução, fazer uma introdução à cartografia, tipos de mapas, título, né, ou títulos, projeções cartográficas, elementos básicos de um mapa, conceituação básica de coordenadas geográficas e UTM, escalas, convenções, legendas, norte. Depois a gente entra para a introdução ao geoprocessamento com definição do espaço geográfico, informação espacial, relações espaciais entre os fenômenos geográficos, estrutura geral de um SIG, né, Sistema de Informação Geográfica, análise espacial e geoprocessamento para projetos ambientais. Tecnologias de elaboração e geração de bases de dados espaciais, geoprocessamento, análise e investigação ambiental, uso do GPS aplicado ao estudo do meio ambiente. Tá? Então, aos poucos, aí a gente vai vendo essas aplicações da cartografia na prática, no nosso cotidiano, né? Ou em assuntos específicos para questões de organização ambiental, de planejamento ambiental, de gestão ambiental. Ok? Então, o que é cartografia, né? Cartografia, a gente já começa pelo sentido etimológico, né? Ontológico da palavra, seu significado, mas é uma ciência à parte, né? A cartografia. Muitas pessoas acham que a cartografia faz parte de uma ramificação da geografia, e na verdade é bem pelo contrário. A cartografia propriamente dita, ela é bem mais antiga do que a geografia enquanto ciência, né? O que é recente é o conceito, é a palavra em si, cartografia, né? A palavra cartografia, ela surge aí no século XVIII, do grego, né? Onde carta quer dizer papel e graphem, escrever. Portanto, escrever no papel. Mas escrever o que no papel? Né? Escrever as características dos espaços, das coisas, das pessoas. Mas, considerando que essa descrição dessas características dos espaços, das coisas e das pessoas já existia há muito tempo, já existiu há muito tempo, bem antes do século XVIII, inclusive antes de Cristo mesmo, né? A gente entende, então, que o conceito de cartografia, né, de descrição dos espaços, já existia na prática, já existia por muito tempo, é muito antigo, né? É uma prática muito antiga. Então, não era chamada de cartografia. Mas que prática era essa, então? Essa prática era uma prática de identificação, de perpetuação de informações, demonstração de qual era o contexto, né, social, político, climático, enfim. Quando a gente vê, por exemplo, artes rupestres, né? Para quem não sabe o que é arte rupestre é quando a gente olha em algumas cavernas, em algumas rochas, enfim, aqueles desenhos, né? Os desenhos de animais, enfim, desenhos de casas, de pessoas. O homem, o ser humano primitivo, ele fazia então esses desenhos, e esses desenhos tinham uma função, né? Qual era a função? A função desses desenhos era contar um pouco da história do que estava acontecendo ali naquele momento. Além de contar a história do que acontecia naquele momento, também tinha a função de localização, né? Então, era como se, vamos lembrar, vamos pensar de um povo, de uma sociedade que era nômade, né? Que não tinha lugar fixo, não tinha moradia fixa, e vivia vagando, vivia rodando aí o globo todo, em busca de alimentos, em busca de caça, de sobrevivência, etc., né? De condições de sobrevivência. E, de repente, a gente passava por um lugar, né? E
e achava condições, né? Esse ser primitivo, ele passava por um lugar e encontrava naquele lugar condições de sobrevivência, boas condições de sobrevivência. Então, para que ele se lembrasse de onde era aquele local, ele fazia alguns desenhos, algumas marcações em rochas, né? Isso era uma referência, eu já comentei até com vocês em algum outro contexto, em outra disciplina, por exemplo, quando lá em gestão, em geografia ambiental, quando a gente fala assim, ó, vamos supor que supondo que vocês estão fazendo uma trilha e não tem nem relógio, bússola, GPS, não tem nada, não tem nenhum equipamento, nenhum instrumento para poder se localizar, se orientar. Como é que vocês fazem, então? A gente está fazendo, como é que vocês fazem para poder não se perder completamente, né? Ou não ficar dando voltas, andando em círculos? Então a gente começa a fazer marcações. A gente faz marcação numa árvore, se tiver uma faca, alguma coisa, né? Ou junta, de repente, folha, deixa folhas juntas, assim, para poder ter noção de que você já passou por ali. Então, essas formas que a gente encontra, né? Essas formas que se desenvolveram ao longo do tempo, de formas de orientação no espaço, representações através de símbolos, através de desenhos, através de imagens, através de, enfim, do que for o contexto, qual for o contexto, é a base, basicamente a cartografia propriamente dita, né? Então, cartografia, em geral, assim, ela tem uma função, ela tem objetivo, funções variados, diversos, né? Mas o objetivo principal é nos dar referência de localização no espaço, tá? É só de referência de localização? Não, cartografia é política pura. A gente usa cartografia todos os dias, tá? E eu vou, ao longo da disciplina, dando exemplos para vocês entenderem melhor. Então, a cartografia, ela identifica os acidentes geográficos não apenas através da observação em loco, né, no local, mas ela também identifica os espaços através das informações que são conveniência, com base nas informações de conveniência. Então, por exemplo, eu descrevo uma coisa, se eu pedir para alguém, eu vou dar um exemplo, né? Se eu pedir, a gente vai participar de um evento, todos nós aqui participamos de um evento. Nesse evento, ele tem uma temática, tá bom? E aí todo mundo participou do evento que tem uma temática única, só que se eu pedir para cada um descrever como foi o evento, cada um vai descrever baseado naquilo que lhe convém, naquilo que lhe chamou mais atenção, naquilo que é de seu maior interesse, entendeu? Então, a gente vai ter perspectivas, nós teremos perspectivas diferentes de uma mesma coisa, de um mesmo assunto, de um mesmo contexto. A cartografia, ela faz isso. Ela usa das representações, né, do que existe, do que é real, para poder descrever através de mapas, através de imagens, através de figuras, através de símbolos, tá? Para descrever aquilo que convém para cada um, entendeu? O exemplo que eu dou é quando a gente vai tirar uma fotografia, a gente vai colocar uma foto, né, numa rede social qualquer, ou no WhatsApp, enfim. Alguém pede uma foto para a gente, fala assim, envia uma foto aí para a gente não escolhe qualquer foto, né? Cada contexto requer uma imagem diferente, uma representação diferente, né? Por quê? Porque a gente quer passar algum tipo de informação através de uma fotografia. Qual é a informação que você quer passar? Entendeu? Você quer passar uma informação de uma pessoa séria, de uma pessoa extrovertida, de uma pessoa sensual, de uma pessoa reservada. Enfim, vai depender muito do contexto, vai depender muito da realidade de cada um. E ainda que nós utilizamos as imagens para um único objetivo, a representação dela vai ser diferente a depender do que convém mostrar naquele momento, tá? Quais são os objetivos da cartografia? Qual o objetivo, né? Existem vários objetivos.
para o uso da cartografia, mas, sobretudo, ela tem sido utilizada como instrumento de dominação. Eu uso a cartografia como dominação territorial, como controle, como ferramentas de manipulação, né? Então, a cartografia ela é essencial foi essencial e é essencial ao longo da história, porque ela é uma ferramenta, tá bom? Antes mesmo da escrita, né, historicamente falando, antes mesmo da escrita já se utilizavam, né, já se utilizava a cartografia como símbolos, né, símbolos, desenhos, figuras, para contar histórias ou criar referências do contexto em que se viviam as pessoas, as sociedades naquelas representações, tá? Então, aqui tem algumas frases que eu coloquei aqui que eu acho bastante interessante, bastante pertinente para poder definir o que é a cartografia, né? Então, os mapas, vamos considerando o mapa como uma ferramenta, um instrumento da cartografia, né? Os mapas trazem aspectos de religiosidade, de altitude, de altura, né? De bélicos, armamentos. Existem uma infinidade de mapas. Mapas podem trazer histórias, os mapas podem contar histórias sobre organização da população, sobre saúde, sobre religião, sobre guerras, sobre, enfim, sobre tudo, tá? O mapa é o mapa é o lugar das pessoas no universo, né? Então, o mapa ele está contando, ele traz uma informação, ele traz um conjunto de informações e através da interpretação dessas informações a gente consegue ter uma noção de como as coisas estão acontecendo, né? Como as pessoas estão se organizando no planeta. No mapa, nenhum mapa é necessariamente uma impressão da realidade. Por quê? Porque eu já falei aqui repetidamente que a cartografia ela serve como instrumento de dominação política, né? Então, assim, o que é política? Né? Política é a forma como as coisas são organizadas, né? E as coisas e as pessoas são organizadas baseadas em seus interesses, em seus próprios interesses. Então, se política nada mais é do que movimento de interesses que influencia pessoas, sociedades, grupos, países, planeta, obviamente, então, se os interesses são individuais, né, ou interesses são coletivos, e ao mesmo tempo sendo individuais ou coletivos, eles são necessariamente diferentes, obviamente, então, que a impressão de uma realidade não vai ser, nunca vai ser fiel ao que ela realmente representa, tá? Porque eu posso manipular. Eu manipulo as informações, eu vou manipular as informações baseado naquilo que eu quero mostrar, entendeu? É igual a fotografia que eu acabei de falar. Eu não pego para colocar numa rede social, por exemplo, eu não pego qualquer foto, entendeu? Eu escolho uma foto que eu acho que eu estou mais bonito, que eu acho que passa uma imagem que é a imagem que me representa, entendeu? E não necessariamente aquilo lá que eu estou mostrando através de uma fotografia é a realidade, né? De repente eu estou triste, mas eu tenho uma imagem, eu passo uma imagem de felicidade, tá? Eu estou cheio de problemas e eu passo uma imagem e eu reproduzo uma imagem de uma pessoa despreocupada, né? Sem problemas, enfim. Eu vou vender uma casa, eu tiro fotos da fachada da casa, a casa é uma maravilha. Eu entro dentro da casa, a casa está caindo aos pedaços. Então, assim, trabalhar dentro dessas perspectivas de imprimir, de mostrar uma coisa, uma realidade baseado em ferramentas cartográficas, nem sempre vai significar um retrato da realidade, tá bom? Porque a gente manipula a nossa realidade a todo momento, principalmente quando a gente usa da nossa realidade para passar uma imagem, né? Então, quando a gente utiliza imagens de representação, a gente manipula, tá? A todo momento.
E a cartografia é um saber estratégico fundamental, né? Saber utilizar a cartografia é saber utilizar estratégias para se desenvolver, para se manter no topo, para se continuar, para mostrar poder, enfim. Tá? Então, eu espero que vocês estejam entendendo a dimensão, né, do que é trabalhar com a perspectiva da geografia, da cartografia, tá? Os mapas mais antigos, como por exemplo os babilônicos, os mapas egípcios, astecas e chineses, eles eram esculpidos em madeira, barro, pedaços de tecido, peles de animais, e tinham como função social mostrar a sua realidade, ou de certo modo impor uma condição da mesma como forma de imponência para os demais grupos. Então, por exemplo, eu poderia então em um mapa, em um desenho, em uma representação, mostrar como era a função social, né? Como era a minha realidade, como era a realidade da minha comunidade, do meu grupo, da minha civilização. E se eu quisesse mostrar para o outro que a gente tinha soberania, tinha riquezas, eu colocava essas informações nessa representação, tá? Armamentos, desenhos de pessoas matando grandes animais, né? Fortuna, mostrando fortuna, tudo representação. E nem sempre isso era de fato real, né? Mas eu utilizava, os povos antigos utilizavam dessas representações cartográficas para poder mostrar a sua realidade, né? Como forma de impor. Vamos supor que uma comunidade, um grupo estava vivendo um caos, desgraceira, todo mundo, né, se lascando. E você acha que alguém visando, né, visando uma superação ou uma dominação territorial, enfim, visando dar a volta por cima disso, ia fazer uma representação mostrando todo esse contexto caótico? Não mostra, né? Hoje, eu estou falando de 1.000, 2.000 anos antes de Cristo, estou falando de muito tempo, tempo muito antigo, e eu quero já retomar ao contexto de hoje. Hoje, a gente, em plena pandemia, a gente vê tantas representações, tantos grupos, né, por interesses individuais, obviamente, mostrando que não, a pandemia não trouxe tantos problemas assim, não é tudo isso. A gente ainda tem pessoas que, né, olha só quantos milhões, né, centenas de milhares de pessoas mortas, bilhões, né, bilhões, mas assim, mortas por esse contexto de pandemia. E ainda assim, a gente tem hoje pessoas que, além de negar esse contexto, trabalham uma manipulação de informações, para representar cartograficamente através de mapas, através de gráficos, que não aconteceu tudo isso, não. Não foi tudo esse caos que a gente vê por aí, né? Então, o que é isso? Isso nada, da mesma forma também que a gente tem pessoas que estão fazendo o oposto, que estão exagerando, né? Exagerando bastante nas informações referentes à pandemia, né? Então a gente tem extremos, né? Se fazer cartografia é trabalhar interesses, então obviamente a gente vai ter extremos. Fala assim, professor, mas aí fica difícil, né? A gente entender o que é real. Exatamente. Por isso a importância de se ler, né? Por isso a importância da leitura. Por que a importância da leitura? Porque quando a gente bebe na fonte do conhecimento, parece uma coisa assim muito clichê que eu vou falar agora, né? Quando a gente bebe na fonte do conhecimento, a gente experiencia a realidade. Quando eu busco a informação, para além daquilo que eu estou vendo, do que me disseram, né? Quando eu vou atrás da informação real, eu consigo ter uma noção de realidade. Então, isso é uma lição para a vida, viu, gente? Então, trabalhar dentro das perspectivas da cartografia é uma via de mão dupla, tripla, quíntupla, entendeu?
leva a vários caminhos, a várias interpretações. Para eu saber, então, aonde é que eu estou me metendo, eu preciso conhecer esses caminhos. Eu preciso buscar as informações desses caminhos. E, baseado no meu interesse individual, eu vou saber para onde eu vou e no que eu quero acreditar. Bom, é tudo muito assim subjetivo, né? Mas a cartografia, você fala assim, é subjetivo demais, então na verdade ela mais atrapalha do que ajuda. Não, de forma alguma. A cartografia foi essencial para nos dar noção de localização, de orientação no espaço, noção de localização exata, enfim, muita coisa, muito importante, né? Então, a cartografia já era utilizada na pré-histórica para representar os territórios propícios à caça e à pesca, né? Então, de repente, você andava numa região e via lá uns desenhos de peixes, de animais, você sabia, então, que poderia encontrar alimento ali, né? Na Babilônia, por exemplo, a ciência demonstrava um mundo achatado, em forma de disco. Foi, contudo, Ptolomeu quem escreveu os esboços de 8 volumes para mostrar a forma esférica da Terra. Os modelos de Ptolomeu foram utilizados na Idade Média para demonstrar a distribuição dos continentes europeu, asiático e africano, que eram separados por um T, conhecido como mundo tripartite, né? Que é uma representação cartográfica de Anaximandro, um pré-socrático, né? Anaximandro de Mileto, formado pelo mar Mediterrâneo e Rio Nilo. Eu estou contando aqui para vocês, tudo que eu estou falando para vocês é um histórico, tá? E aí eu vou começar a mostrar né, esse histórico aqui para vocês através das primeiras representações cartográficas de mapas, tá? Foi a descoberta do Novo Mundo, né, que é um mundo moderno, após o período medieval, na ocasião das grandes navegações. Então, assim, no período das grandes navegações, os países mais ricos, né, como Portugal, Espanha, né, eles desbravaram os oceanos aí em rumo de novas terras. Mas essa viagem toda das grandes navegações que foram financiadas por grandes, né, por esses países, pelos reis, enfim, não dava para sair assim a qualquer lugar, a qualquer rumo, né, apesar de tudo. Então, nesse período das grandes navegações, houve bastante investimento em relação aos estudos cartográficos, no sentido de ter uma noção mais real de localização, certo? Entre os oceanos, de noção de localização das estrelas, do Sol, da Lua, para que esses navios que saíam aí, né, nas grandes navegações buscas de terra, eles não ficassem perdidos, né? Então, esses investimentos, eles contribuíram diretamente e positivamente para o avanço da cartografia enquanto, né, ciência. Entre os fatores que mais contribuíram para a cartografia está a utilização do telescópio, né, que permite com maior precisão a determinação de latitude e de longitude, função de localização no espaço. Hoje, além do telescópio, os softwares se valem de fotografias para proceder no mapeamento com maiores detalhes e precisão. Eu vou mostrar aqui para vocês uma representação. Só um pouquinho, peraí. Aqui. A gente tem, então, aqui uma projeção de uma história contando sobre Erastóteles de Cirênia, né? Que ele trabalhou, só que tá tão, esse aqui é o cara, né? Erastóteles de Cirênia, tá tão pequeno, eu acho.
trabalhou uma primeira noção de ângulos. Olha, ele foi criador do crivo de Eratóstenes, que é um método matemático, né? Prático para encontrar números primos dentre os naturais. Foi o pioneiro na medição do raio do planeta Terra. Então, a partir dos estudos matemáticos, a matemática também é a mãe das ciências, de todas as ciências, né? É o que os matemáticos falam. Né? Toda a ciência tem sua história. A geografia tem sua história, a história tem sua história, a filosofia, a cartografia. Mas todas as histórias de todas as ciências têm sempre uma referência na matemática. Então, por isso que se fala que a matemática é a mãe das ciências, né? Que eu já até falei para vocês sobre isso, que as ciências existiam, o que é ciência, né? Ciência era uma área que se seguia, né? Vamos pensar assim, existia uma área do conhecimento, independente de qual fosse ela, e essa área do conhecimento tinha uma infinidade de informações e teorias e conceitos, né, que foram criados ao longo da sua história. Só que muitas dessas teorias e muitos desses conceitos eram infundados, né? Então, assim, a ciência, quando se desenvolve, né, enquanto ciência no novo mundo, a partir das revoluções industriais, sobretudo, ela, para poder derrubar, né, para poder enxugar e filtrar e transformar e trazer para uma coisa mais real essas informações, ela começou a testar. Então, a testar essas teorias, as teorias foram testadas a partir de modelos matemáticos. Enfim, então eu estou falando aqui de Eratóstenes para dizer que, baseado em modelos matemáticos, ele já começou a ter noção de que o planeta Terra era uma esfera, né? E ele começou a ter noção da esfericidade da Terra e da angulação do planeta Terra para uma representação cartográfica a partir do momento que ele começou a comparar duas localidades que, no mesmo horário, faziam sombras diferentes, entendeu? Então, ele começou em função da projeção da sombra da luz solar, ele começou a descobrir, a ter uma noção sobre a esfericidade do planeta. E quando a gente tem uma noção sobre a esfericidade do planeta, a representação de um planeta passa a ser mais fiel à realidade. Então, a gente já tem uma cartografia caminhando para um lado mais racional da coisa, entendeu? Mais real. Enfim, eu não vou ficar... Aqui, na verdade, fala sobre um pouco a história de Eratóstenes, né? Mas ele fala aqui, ó, que ele compilou um mapa do mundo. Foi ele que criou o mapa mundi, né? Eratóstenes de Cirene, que se estendia das Ilhas Britânicas ao Sri Lanka, que é um mapa que foi utilizado, né, por 200 anos e serviu como base também para outros mapas serem desenvolvidos, né? Ele também desenvolveu aí o calendário solar egípcio, se atrasava um dia a cada 4 anos com relação às estações do ano para que se acrescentasse ano. Foi a primeira noção de um ano bissexto, tá? Então, é isso. Aqui é o mapa, né, dele, Líbia, Ásia e Europa. Primeira noção de um mapa, de um planisfério em um planisfério, tá? Então, assim, os mapas são muito antigos, né? A gente tem mapa muito antigo, assim. A gente tem mapa de representação, como eu falei, né? Mapas de barro, mapa que era feito em tecido, enfim, em pele de animais. Então, assim, só se a gente pensar assim, o que é um mapa? Se o mapa é uma representação da realidade, então, assim, se eu tiver em qualquer lugar, vamos imaginar os gregos antigos, enfim, os povos mais antigos da Babilônia e tal. Eu queria traçar uma estratégia para a invasão de um território. Entendeu? Então,
não tinha noção, não tinha um papel, um documento, mas assim, eu ajoelhava no chão, agachava no chão e fazia desenhos, entendeu? Ó, um castelo, a rota, vai passar pelas montanhas. Então, eu utilizava das informações que se tinha, porque eu vi essa informação, porque outras pessoas viram essas informações, essas paisagens, e falavam. Então, através da interpretação das informações que eram ditas, observadas, eu fazia esquemas, né? E a partir desses esquemas, eu traçava desenhos, fazia rótulos, e isso já era uma noção de representação cartográfica, né? Fazendo barro, fazendo areia, fazia um tecido. Então, é por isso que a cartografia é tão antiga que antes de existir a escrita, já existia a representação em símbolos, né? Até porque a escrita foi se desenvolvendo em função de vários outros processos. Tá bom? Então, eu vou continuar mais um pouquinho aqui para ir contando essa história. Bom, então a gente tem aqui os mapas mais antigos. No ano 150 depois de Cristo, o matemático, astrônomo, geógrafo, astrólogo Cláudio Ptolomeu, ele desenhou o primeiro mapa utilizando as linhas de longitude e latitude, tá? Ou seja, paralelos e meridianos. A concepção de um sistema global de coordenadas revolucionou o pensamento geográfico da época. Os cartógrafos, eles passaram a contar com uma base científica e numérica, matemática. América, Oceania, África e Antártica estavam longe de serem reconhecidas e, por isso, ainda não eram representadas nos mapas. Então, aqui é Ptolomeu, né, na imagem, e essa foi a representação, a representação do mapa mundo que ele tinha. África, Europa e Ásia, tá? Então, assim, cadê a América? Não tinha ainda. A Oceania, né, também não tinha. Antártida, não tinha, tá bom? Então, assim, fizeram uma representação, basicamente uma representação ali, quase uma representação da Pangeia, né? Só de grandes massas continentais. Aqui já não tem nada a ver com Pangeia, já tinha continentes separados, entendeu? Mas ainda era desconhecido, né? Então, essas terras ainda desconhecidas não tinham como ser representadas, tá? Deixa eu passar aqui. Aí o Erastótenes de Cirene, que eu acabei de mostrar para vocês, né, foi o primeiro aí a calcular a circunferência da Terra numa projeção cartográfica. Esse link aqui, depois eu passo esse material para vocês, tá? Esse link aqui é o link daquilo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, a gente tem aqui a luz do Sol, batendo aqui na cidade de Alexandria e Siena, né? São os dois comparativos que ele observou, tá? Ele morava em Alexandria e ele percebia que no mesmo horário, claro, ele não podia estar, quando ele estava em um lugar, quando ele estava em outro, no mesmo horário, a luz do Sol, ela incidia de forma diferente, a sua sombra incidia de forma diferente. Tá? Então, aqui, ele começou a ter uma noção de incidência de sombra em ângulos, através de um ângulo, aproximadamente 7,2 graus, e aqui não tinha, entendeu? Não fazia essa mesma sombra. Então, foi a partir da observação da sombra, né, que ele teve uma noção de que a Terra tinha essa circunferência, tá? Sobre a circunferência terrestre. Então, modelos matemáticos começaram a trazer informações cada vez mais reais sobre a representação do planeta Terra. Tá? E isso é essencial para nossa noção de realidade. Ah, professor, mas tem gente que ainda fala que a Terra é plana. Gente, pelo amor de Deus, né? A pessoa falar que a Terra é plana, você já corre, tá bom? Já pode correr, porque essa pessoa aí, ela já morreu, ela só não foi comunicada ainda que ela morreu,
e ela só está na Terra para passar vergonha, tá? Então, ela não tem noção da realidade, não. Ok? Ô, Lopes, isso aí que você está falando é preconceito. É mesmo, tá bom? Infelizmente. Então, é isso aí. Pelo amor de Deus. Em pleno século XXI, com tanto de informações científicas, matemáticas, comprovações que a gente tem, a pessoa ainda acreditar em questões como essa, não dá. Não dá para ter nenhum tipo de critério para aceitar uma informação dessa, tá bom? E o que eu estou falando aqui não é uma questão de opinião, é ciência. A gente tem aqui Anaximandro de Mileto, que também fez uma outra representação cartográfica do mundo que eu tinha comentado com vocês ali, é o mundo tripartite, né, que é o mundo dividido em 3 partes: Europa, Ásia e Líbia, né? Cortado ali pelo Mar Negro, divididos, né, pelo Mar Negro e pelo Mediterrâneo, né, o Mar Mediterrâneo, tudo era oceano. Então, era a primeira noção ali de um mundo em círculo, né? Não tinha ainda essa noção de mundo em círculo. A cartografia, eu já falei isso, né, e eu vou falar sempre, né? Porque essa é a intenção dessa disciplina. A cartografia, ela vem, então, ali se desenvolvendo como instrumento de dominação territorial, né, durante os períodos das navegações. Tem uma história que se conta que fala assim, ó, quando a gente, lá na geografia, quando a gente vai estudar as escolas do pensamento geográfico, quero até voltar aqui para a tela para olhar para vocês. Lá na geografia, tem um assunto chamado HPG, né? Vou pesquisar aqui um negócio que está cheio de bicho, de muriçoca. HPG, o que é o HPG? História do pensamento geográfico, tá? Eu vou até colocar aqui no bate-papo. HPG. O que a HPG conta? A HPG vai contar a história da geografia, tá? Não vou ficar falando de geografia aqui, mas eu quero fazer um contexto com vocês. A história da geografia é baseada em vários momentos, né? Então, a gente tem as escolas do pensamento geográfico. Escola determinista, escola possibilista. O determinismo geográfico e o possibilismo geográfico, eles foram embasados, fortemente embasados por influências políticas de alguns países. O determinismo alemão e o possibilismo francês. Tá? Onde é que eu quero chegar? Vou falar do determinismo. Existe uma história que baseada em preceitos deterministas que falava o seguinte: quem tem poder, o país que tem poder, que tem condições de atravessar, por exemplo, aí vamos contextualizar o período das grandes navegações, tá? Então, o que foi as grandes navegações? As grandes navegações foi uma política de expansão territorial. Então, Portugal, Espanha, França, Inglaterra começaram a mandar tropas em navios para conquistar novas terras. Qual é o objetivo disso? Saber se nessas novas terras existiam riquezas, e se tivessem riquezas, pegar as riquezas, levar para a coroa, para a metrópole, e ficar cada vez mais rico e usar essas riquezas para o seu desenvolvimento. Então, isso foi, em resumo, bem resumo do que seriam as grandes navegações, além de dominar o território, o novo território conquistado, tá? Não vou dizer descoberto, porque senão a gente cai num loop, né, de que não foi descoberto, mas foi tomada. Assim como a gente analisa a história do Brasil, lá em 1500, quando os portugueses chegaram aqui, né? Já existia os nativos? Já existia. Né? Os indígenas já existiam aqui, esses grupos, e foram massacrados.
entendeu? Então, não quer dizer que o nosso território foi descoberto, não, o nosso território foi conquistado, tomado, foi conquistado, entendeu? Por influência política, né? Influência política, soberania, dominação e etc. Então, assim, a corrente determinista, ela dizia o seguinte, que o país que tem condições de dar a volta no mundo, de chegar a um território inacessível, desconhecido, ele tinha influência. Ele tinha influência, né? É uma tentativa de justificar um conceito de meritocracia. Né? Que seria o meritocracia? Ah, fulano de tal chegou a tal lugar. Mas quais foram as condições que ele teve para chegar a tal lugar? Né? Analisar as condições é um outro assunto. Mas o fato de alguém sair de baixo e chegar ao topo, não, a gente não pode ignorar que existiu, então, uma influência. Né? Quem está no topo é influente, inevitavelmente. Os grupos que estão no comando, que chega na frente, né, tem influência. Né? Então, a corrente alemã dizia, né, a corrente determinista alemã dizia que o grupo que conseguisse chegar a um território e dominar esse território, automaticamente já era um grupo soberano. Entendeu? Então, isso foi utilizado, essa justificativa, ela foi bastante utilizada no período das grandes navegações como justificativa para a dominação territorial. Então, no período das grandes navegações, eu cheguei e descobri as terras do continente americano, as terras do sul do continente americano, tá? Então, as terras são minhas. Por quê? Porque eu cheguei primeiro, porque eu consegui, eu controlei, porque eu explorei, né? E eu estou contando essa história para vocês, né? Que muitas dessas correntes de pensamento, como determinista, ela dizia que o ser humano ele estava condicionado ao meio natural. Tá? Então, era ser humano versus meio. Né? O ser humano, no determinismo, ele estava condicionado ao meio natural. Quer dizer que existem limitações, existem barreiras físicas, naturais, climáticas, para se chegar a certos pontos, determinados locais. Mas se eu consigo chegar até lá, isso por si só já demonstra a minha soberania. Entendeu? Aí existe uma outra corrente de pensamento, espaço-tempo, né? Que é uma corrente de pensamento francesa, lá dentro da geografia, não só na geografia, na filosofia, né? Chamada corrente do possibilismo. A corrente do possibilismo, ela não é uma corrente contrária ao determinismo alemão. Né? Ela não chega para contradizer, ela chega para complementar. Apesar de muita gente achar, em contextualizar, em entender que determinismo alemão é uma coisa, possibilismo francês é outra, e eles são contraditórios. Não, eles não são contraditórios, eles são complementares. A diferença é que o possibilismo francês ele vai dizer que o ser humano ele não está condicionado ao meio natural, mas o ser humano ele é o ser mais adaptável que existe. Ele tanto é que ele pode criar e recriar condições do meio físico para se adaptar a ele. Entendeu? Um exemplo, dá para sobreviver na Antártida? Dá. A gente praticamente não tem população na Antártida, mas dá para sobreviver. Como? Eu vou criar condições para eu sobreviver ali. Entendeu? É extremamente frio. 70, 80 graus abaixo de zero. Eu consigo criar condições para sobreviver? Ele consigo. O ser humano, ele consegue se adaptar. Ele se adapta, mas o processo de adaptação dele está baseado a vários outros processos de adaptação, de criação, de inovação, enfim, de ciência, de pesquisa, de tecnologia, ele consegue se adaptar. Fala em um lugar no planeta Terra,
assim, né, superfície terrestre onde o ser humano não consegue se adaptar a uma condição extremamente quente, extremamente frio, extremamente seco, extremamente úmido, extremamente cheio, extremamente vazio. Então, o ser humano, os indivíduos, eles conseguem se adaptar. Então, essa é basicamente a ideia que a escola francesa possibilista fala, né? Para contradizer justamente o fato de que a corrente alemã dizia que só era soberano quem conseguia vencer esses obstáculos. E, na verdade, a gente vai começar a entender que esses obstáculos, eles existem, né? Os obstáculos existem, e quem consegue superar os obstáculos de forma mais fácil é soberano, tem soberania, tem influência, tem poder, mas que existem outras possibilidades de superar esses obstáculos. E isso está diretamente relacionado ao contexto político, econômico e social como essas sociedades estão sendo organizadas, né? Isso é cartografia. Isso é cartografia. Se a cartografia tem sido utilizada como se a cartografia tem sido utilizada como instrumento de dominação territorial, política, eu preciso entender quais são as perspectivas, tá bom? Eu vou mostrar mais alguns mapas antigos e aí eu finalizo. Na verdade, os mapas eu já mostrei, eu quero só mostrar aqui alguns instrumentos, né, que são utilizados para dominação territorial. Na verdade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou finalizar essa aula aqui, não ficar uma aula muito longa, e eu já começo uma nova aula, tá? Continuando a partir desse ponto, beleza? Então é isso. Eu vou encerrar aqui a gravação, já continuo com o assunto, e aí eu vou falar sobre instrumentos, né? Os primeiros instrumentos que foram criados aí para auxílio, né? Para auxílio da cartografia, como o astrolábio, bússola, a gente vai chegar até a falar em GPS, tá? E aí a gente vê ele, beleza? Então é isso. Assistir a aula, se tiver dúvida, só fala comigo no grupo.